Olá, um bom dia para você. A semana aqui no Senado começa com a expectativa para a reunião de líderes que pode decidir os próximos passos da discussão sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Vamos saber então quais são os destaques desse assunto e da pauta do plenário com a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Só relembrando, então, a questão da prisão em segunda instância, existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando na Câmara que possibilita a volta dessa prisão após a condenação em segunda instância. Por essa proposta, a ação penal se encerra na segunda instância e qualquer recurso a tribunais superiores, para qualquer recurso, seria necessário, então, abrir uma outra ação penal. Só que existe aqui no Senado também um projeto tramitando que altera o Código de Processo Penal e permite também a volta à prisão em segunda instância. Da semana passada, líderes da Câmara e do Senado se reuniram e decidiram priorizar a proposta da Câmara, alegando que ela traria maior segurança jurídica e iriam então colocar em stand-by o projeto do Senado. Só que alguns senadores não concordaram com a ideia, porque uma proposta de emenda à Constituição, Tiago, ela tem uma tramitação muito mais longa. Então, eles disseram que isso seria uma medida protelatória. Ficou decidido, então, que amanhã, terça-feira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, vai apresentar o calendário de tramitação da PEC e também os nomes dos deputados que vão participar da comissão especial para onde essa PEC vai agora. É a próxima etapa de tramitação, porque ela foi aprovada já na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Aqui no Senado, também amanhã, terça-feira, os líderes vão se reunir para decidir se aceitam, se concordam com esse calendário de tramitação e se vão, então, bater o martelo de priorizar essa proposta da Câmara. Na quarta-feira, no dia seguinte, haverá na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado uma audiência pública sobre esse assunto com especialistas e com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sérgio Moro, inclusive, contribuiu para o texto desse projeto que modifica o Código de Processo Penal. Também nessa semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve criar uma comissão especial para acompanhar a tramitação da PEC na Câmara. Tudo isso essa semana, Tiago, a semana promete. Com certeza, Isabela. Vamos aguardar então essa reunião de líderes marcada para amanhã. Muito obrigado. E agora vamos conversar sobre a agenda das comissões e do plenário, agora sim do Senado, com o repórter André Ricardo, que traz para a gente os destaques desta semana. Vamos falar com ele então. Bom dia, André. Bom dia, Tiago. Bom dia a quem nos assiste. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos faz audiência pública às 10 horas. Senadores e convidados vão debater mudanças na Resolução 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, principalmente a parte que trata da taxação da geração de energia solar fotovoltaica. Às 11 horas, está marcada a reunião da Comissão de Infraestrutura. Na pauta, entre outros, está o projeto que fixa novas regras quanto à cobrança de pedágio nas rodovias. Entre outras mudanças, o projeto prevê a concessão de benefícios tarifários a usuários frequentes, limitados ao abatimento de tributos municipais incidentes sobre a receita de exploração da rodovia e também tarifas que guardem maior proporcionalidade com o trecho efetivamente utilizado. Na quarta-feira, reunião conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Agricultura para examinar e votar o projeto que regulamenta a aquisição, posse e cadastro rural de terras por pessoas ou empresas estrangeiras. Lembrando, Tiago, que esse projeto, de autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, esteve em discussão na semana passada, mas não pôde ser votado porque, durante a discussão, foi aberta a sessão do Congresso e os senadores tiveram que encerrar a reunião para participar da sessão conjunta. E, André, na quarta-feira haverá também reunião deliberativa da Comissão de Constituição e Justiça, não é? O que está na pauta? Pois é, Tiago, além da audiência pública às 10 horas, que a Isabela falou ainda há pouco, a CCJ também vai fazer uma reunião marcada para as 9h30 para examinar projetos. Na pauta, constam apenas 5 itens. Um deles é a proposta de emenda à Constituição que traz medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal, tanto no orçamento fiscal quanto no da Seguridade Social da União.
Proposta pelo líder do governo na casa, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e vários outros senadores, a PEC 186 é chamada de emergencial e tem como objetivo resgatar o equilíbrio das contas públicas. O relator, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentou um substitutivo com diversas emendas ao projeto original. E é este texto que deve ser votado pelos senadores nesta reunião. Já na quinta-feira, às 10 horas, a comissão temporária criada para acompanhar as ações de enfrentamento às manchas de óleo no litoral brasileiro faz audiência pública para debater com autoridades e especialistas medidas contra os impactos socioambientais do derramamento de óleo na costa brasileira. São esses os destaques das comissões para a semana. Ok, André, e no plenário, o que você destaca para a gente? Tiago, eu trago 2 projetos que podem ser votados esta semana. O que cria o Sistema Nacional e a Política Nacional de Economia Solidária e também o que isenta os templos religiosos e entidades beneficentes da cobrança de ICMS. Tiago? Obrigado, André, pelas informações. E a CPI mista das fake news vai ter reunião amanhã com jornalistas e na quarta-feira deve ouvir o depoimento da ex-líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann. Os prejuízos das notícias falsas para a sociedade estão em debate não só na CPI. A Comissão de Educação do Senado também discute o assunto. Como os professores podem ajudar os estudantes a identificar notícias falsas? E qual deve ser o papel da escola nessa realidade que atinge também os alunos? O assunto é tão importante que até uma competição escolar foi criada para identificar fake news. Bernardo já sabe, a internet está cheia de fake news. Mas ele não acredita em tudo que lê ou vê e já aprendeu as formas de checar as notícias. É bem importante você ver qual site que essa notícia surgiu, se ele é um site confiável ou não é confiável. É importante também você perguntar para algum especialista sobre se a notícia é verdade ou não. Também é importante você fazer um cross-check, que é nada mais, nada menos que você pegar outro site e procurar pela mesma notícia para ver se ele está a mesma informação ou fala se a informação é verídica ou não. 6 alunos dessa escola vão participar de uma Olimpíada na Inglaterra, onde um dos temas é a investigação de fake news. Eles serão desafiados a apresentar evidências de uma notícia, se ela é real ou não. Os professores treinam os alunos a utilizar na prática técnicas para analisar notícias na vida real. Enzo vai para a competição e quase já foi enganado por uma notícia falsa. Uma vez eu vi uma coisa que eu achei que era parecida, sobre medidas políticas, mas eu pesquisei, me informei, falei com meu pai também e eu não divulguei para ninguém. A gente tem que fazer isso, sempre. Os professores já perceberam que a escola precisa preparar os alunos para essa nova realidade, em que as redes sociais fazem parte da vida dos estudantes. E para isso, buscam a ciência. Assim, evitam que conhecimentos ruins e maliciosos sejam compartilhados. A gente trabalha com ele todos os procedimentos de identificação dos principais elementos da notícia e depois que a gente identifica os principais elementos, a gente faz o trabalho de checagem de fontes, de cruzar com outras fontes para poder avaliar se aquela notícia ela é total, parcial ou completamente mentira ou verdadeira. E o mais interessante é que muitas vezes no meio desse processo, a gente acaba mudando um pouco a nossa visão ou mudando completamente a nossa visão sobre o fato. O tema da educação midiática é tão importante que na Comissão de Educação do Senado foi realizada uma audiência para discutir como a Base Nacional Comum Curricular pode ajudar os professores e alunos a desenvolverem o senso crítico em relação a essas notícias falsas. Para que durante os anos escolares, desde o primeiro ano do ensino fundamental, ele vá desenvolvendo aos poucos, na verdade desde a educação infantil, ele vá desenvolvendo em atividades, aos poucos, a capacidade de ler a mídia, de analisar, de curar, de selecionar informação e de conseguir se expressar pela mídia. É o processo dos anos escolares, quer dizer, não é uma coisa que acontece num ano, num mês, mas é um processo de desenvolvimento de habilidades e competências. Ninguém sabe se Enzo e os colegas vão ganhar a competição na Inglaterra, mas na vida eles vão estar mais preparados para construir uma sociedade melhor, com menos fake news. Fake news é uma notícia que faz mal para todo mundo, engana todo mundo, né? Nas escolas principalmente, porque nós, os alunos, os adolescentes, a nossa faixa etária é a que mais usa redes sociais, tecnologia. Então, nós somos o principal vetor de espalhar notícias que podem ser ou não falsas, né?
No último dia do programa Jovem Senador deste ano, foram aprovados em plenário 3 propostas que agora seguem como sugestão para a Comissão de Direitos Humanos do Senado, podendo ser transformadas em projetos de lei. O programa é uma iniciativa do Senado para aproximar da política estudantes de todo o Brasil que, durante uma semana, vivenciaram o processo de elaboração e discussão das leis. Após uma semana estudando e conhecendo o Senado, os 27 alunos do programa Jovem Senador colocaram suas ideias em discussão no plenário. Sem muita divergência, os projetos foram votados entre debates e emendas construtivas para os textos. A presidência esclarece ao plenário que a votação será feita pelo processo eletrônico. As senadoras e os senadores jovens já podem votar. Um dos projetos destina verbas para apoiar estudantes que exercem atividades extracurriculares. Outro destina milhas de passagens aéreas adquiridas com recursos públicos à aquisição de passagens para alunos ou professores que também participarem de atividades extracurriculares. O terceiro projeto institui o Minuto da Cidadania nas emissoras de TV e rádio e em sites da internet para divulgar vídeos e áudios sobre direitos constitucionais. Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. Passa-se ao turno suplementar. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Aprovados em plenário, os projetos seguem para discussão na Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa, a CDH. O trabalho dos estudantes foi acompanhado por consultores legislativos, os mesmos que dão orientação aos senadores no dia a dia. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou, em parceria com o jornal Correio Brasiliense, o primeiro colóquio de violência de gênero e mídia. O evento fez parte do Plano de Equidade de Gênero e Raça, lançado pelo Senado em setembro, com o objetivo de acompanhar e avaliar ações internas em favor da igualdade de oportunidades para servidoras e servidores. De acordo com o estudo da Organização das Nações Unidas, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Em 2018, mais de 1.200 foram vítimas de feminicídio no país. A morte de uma mulher é o último estágio de uma sequência de agressões. É o caso da violência psicológica, sexual e doméstica, por exemplo. Para impedir que esses comportamentos sejam reproduzidos no ambiente de trabalho, o Senado promove, desde setembro, ações para evitar que essas práticas sejam reproduzidas entre servidores e colaboradores. No primeiro colóquio de violência de gênero e mídia, promovido pelo Senado em parceria com o jornal Correio Brasiliense, um dos temas discutidos foi o silenciamento das vítimas dessas agressões. Há uma violência que me preocupa sobremaneira, que não está na Lei Maria da Penha, que não é a violência física, não é a patrimonial, não é a psicológica, é a simbólica. E a violência simbólica é aquela que quer invisibilizar a mulher, que quer que a mulher não esteja nos locais, não esteja nos locais de fala, de poder, não esteja nos eventos, não se faça presente aqui em cima da mesa, como se ela não tivesse condições, tanto quanto o homem, de poder falar, e de poder ensinar, e de poder transmitir. Mas a violência não é a única forma de silenciar as mulheres. Apesar de serem maioria no eleitorado, apenas 1/3 das cadeiras do Senado são compostas por elas. Não pense que lá dentro também não tem esse olhar diferenciado. Mesmo que a gente tenha sido votada, o povo escolheu. Primeiro começa, subliminarmente, a achar que a gente só é para fazer parte de comissões sociais, do social. Nada contra o social, que é de uma importância fundamental. Mas por que nós não podemos estar na Constituição e Justiça, no orçamento, na tributação? Então, empoderamento, conhecimento é poder. Durante o mês de dezembro, a cúpula do Senado vai ser iluminada de vermelho para alertar sobre a luta contra a AIDS. Números divulgados pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira mostram que 135 mil brasileiros vivem com o HIV e não sabem. O Ministério da Saúde traz uma boa notícia. O número de casos de AIDS registrados no país caiu 13,6% entre 2014 e 2018.
Foram 12 mil casos a menos de pessoas que desenvolveram a doença. A mortalidade também diminuiu 22,8% no mesmo período, evitando 2.500 óbitos. Mas o número de contaminados pelo vírus HIV continua subindo no país. Só no ano passado foram notificados 43.900 novos casos. E o Ministério faz um alerta: 135 mil pessoas no Brasil vivem com o vírus e não sabem. A recomendação é, logo após o diagnóstico, começar a tomar os medicamentos oferecidos pelo SUS de graça. Testou positivo, a entrada do medicamento num curto espaço de tempo, a pessoa já baixa essa carga viral para números muito baixos e para de circular o vírus. Ela quebra a transmissão coletiva. O maior desafio é barrar o aumento da doença entre os jovens. Eles estão se apropriando da seguinte informação: isso daí é uma doença, toma um remédio e acaba e zera o vírus, não fica detectável, não passa, então acabou o problema, a vida que segue, para que o preservativo? Essa população é uma população de uma nova geração, onde as estratégias de comunicação elas têm um acesso completamente diferenciado. As redes sociais e os grupos, os jovens têm realmente... Nós temos mais dificuldade de atingi-los. A nova campanha do Ministério da Saúde, lançada em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, é direcionada para essa faixa etária. O foco é reforçar a importância da prevenção, testagem e tratamento. A campanha é também no intuito de entrar na internet, entrar nas mídias sociais, nesta faixa etária, que é a faixa etária que nós temos o maior número de casos, mas também em mídia aberta, em televisão, em jornal, em Busdor, porque nós temos a terceira idade com aumento de casos e nós temos algumas questões regionais. Mas é estar presente com essa agenda junto ao cidadão. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 1º de dezembro, foi instituído pelas Nações Unidas. Em 2017, o Senado aprovou a lei que criou a Campanha Nacional de Prevenção contra o HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, conhecida como Dezembro Vermelho. Por causa disso, durante todo o mês, a cúpula do Congresso vai ser iluminada de vermelho. E já a gente volta a falar sobre esse assunto, porque está marcada para hoje, às 9 horas da manhã, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a desoneração da folha de pagamento. A nossa repórter Isabela Dutra volta agora com outras informações. Isabela. Olá, Tiago. Esse debate de hoje faz parte do ciclo de audiências públicas sobre Previdência e Trabalho. Já foram mais de 160 audiências públicas sobre esse tema. E hoje o tema é exatamente a desoneração da folha de trabalho. Senador Paulo Paim, o senhor criou essas audiências. Qual é o foco desse debate de hoje? Olha, o foco principal é nós mostrar a preocupação que todos estão, porque a melhor fonte de recurso, a melhor e a maior, é a contribuição do empregador sobre a folha, que é 20% sobre o total da folha que vai para a Previdência. O governo agora está anunciando, quase que todo dia tem novidade, e vai nessa linha de desoneração da folha. Bom, vai desonerar a folha. E essa fonte de recurso, quem vai cobrir? Que isso impacta na Previdência e, consequentemente, na saúde e na assistência. Se ele vai desonerando a folha, está toda a Seguridade Social comprometida. Então, ele tem que apontar a fonte de recurso, não é aquela que ele apontou de querer taxar o desempregado. O desempregado ser taxado para pagar a Previdência, veja o absurdo. Por isso que nós queremos aprofundar o debate, convidamos setores da sociedade, mas também representantes do governo. É um absurdo você querer fechar, eu diria que vai fechar, vai falir, daí sim, a nossa Previdência, que é a maior fonte de recursos dos setores mais vulneráveis. Senador, para as pessoas entenderem, assim, quando o governo desonera a folha de pagamento, ele retira do empregador a obrigação de pagar algum imposto, ou de contribuir para o fundo de garantia, ou tira a contribuição previdenciária. É exatamente essa a proposta do governo? Esse é o caminho, mas ele vai além. Ele quer mexer na contribuição para a educação, ele quer mexer na contribuição do sistema S, que pega tanto o trabalhador do campo como da cidade.
Quando você só diz que você vai desonerar a folha, a gente sabe histórias do passado. Isso não gera um emprego sequer. Porque o que gera emprego é demanda, é consumo interno, é exportação. Você simplesmente vai aumentar o lucro do empregador e vai deixar a população sem assistência social e ainda desempregado. Por isso que não tem lógica nenhuma o governo não apontar o caminho de quem vai sustentar a Seguridade. O próprio Fundo de Garantia, ele está saindo de 8% para 2%. O adicional de periculosidade sai de 30% para 5%. Tudo isso é desonegação da folha. E alguém tem que pagar a conta no final. Se quem vai pagar não vai ser mais o empregador, os banqueiros, que são os que mais lucram, principalmente os banqueiros, e aí, o estado de miséria que nós estamos atravessando, está aí. Veja agora, só como não tem como não falar hoje, como Comissão de Direitos Humanos, o que aconteceu em São Paulo, num baile funk, né, num baile funk, 9 pessoas morreram pela a investida da polícia numa atividade de 5.000 pessoas, porque não há prevenção, não há um modelo que faça a segurança sem levar que as pessoas sejam pisoteadas. Eu estou dizendo tudo isso porque 12 ou 15 foi pagado no hospital. Tudo vai estourar lá na frente no sistema de seguridade social. Então, nós temos que fazer políticas preventivas para garantir assistência decente à população e tem que fazer um sistema de formação também para os policiais, que foi um absurdo que aconteceu em São Paulo nesse domingo. Certo, senador, bom dia para o senhor. Muito obrigada pela entrevista. Tiago. Muito obrigado, Isabela. Obrigado ao senador. Bom, e sobre a luta contra o HIV no Brasil, a gente conversa agora com o Dr. Wercilei Júnior, médico infectologista do Hospital Santa Lúcia. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem, Tiago? Tudo bem, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal, nesse primeiro dia útil do mês de dezembro, né? Onde o Senado Federal tem a sua cúpula iluminada de vermelho para chamar a atenção para a luta contra a AIDS. O senhor considera importante que a gente faça campanhas de alerta contra a doença nesse momento do país? A gente acha muito importante, porque por muito tempo a doença ficou em volta, em visão, quando da letalidade. E agora que a gente conseguiu fazer tratamentos, trazer tratamentos que diminuíram a mortalidade, a gente viu que está crescente o número das doenças. Então, a gente tem que trabalhar nesse marketing de mostrar que ainda existe a doença, que ela está no nosso meio e que a gente tem possibilidade de tratar. Lembrando que é uma doença cheia de estigmatizada e principalmente com preconceitos. Então, a pessoa tem medo de saber que tem e, principalmente, medo de procurar ajuda. Então, se a gente consegue mostrar que temos tratamento, não temos cura ainda, mas tratamento eficaz, que vai dar qualidade de vida e, principalmente, trazer ela para o convívio da sociedade, fazer ela ser uma pessoa ativa economicamente e funcional. Doutor Júnior, aqui na minha mão eu tenho o boletim epidemiológico que foi lançado na sexta-feira pelo Ministério da Saúde e realmente tem a ver com o que o senhor está dizendo, porque diz aqui, 135 mil brasileiros vivem com HIV e não sabem. É um número considerável, né? Além de ser um número considerável, a gente tem que lembrar que a gente tem uma dificuldade de fazer o diagnóstico, porque a pessoa não quer ir. Por isso que a gente tem 136 mil pessoas que convivem com HIV e não sabem. Mas só esses tem aqueles que a gente já diagnosticou e também não procuraram assistência final. Existe uma política da UNAIDS, né, que é o braço vertente da ONU em cima da AIDS, que nós temos que buscar 90% de detecção dessas pessoas, ou seja, o povo todo que tem doença, 90% tem que procurar saber que tem. Desses 90% tem que estar num serviço de saúde tratando e desses 90% tratando, 90% com o que a gente chama de carga indetectável. O que é isso? A gente correr atrás de pegar quem não tem a tratar todo mundo, porque essa é a melhor maneira da gente prevenir. A gente previne evitando o contágio, ou seja, usando camisinha, sexo seguro, medidas seguras, evitando o uso de drogas, existe a contenção de dano, entregar seringa, não reutilizar a seringa, que é uma política, que é criticada ou não, mas é uma política. E dentro disso a gente tem outra política, tratamento precoce evita contaminação, além da PrEP,
que é você dar um tratamento que diminui a taxa de contaminação também. Agora, o senhor está no dia a dia atendendo a população lá no Hospital Santa Lúcia, aqui em Brasília, e uma faixa aqui que o Ministério da Saúde coloca como de altíssimo risco é a faixa dos jovens, né? Até de 20 a 34 anos. Como é que você tem isso aí na sua realidade? Por que esse grupo é tão, digamos assim, vulnerável? Então, a primeira parte é, quando a AIDS surgiu, década de 80, 90, foi muito visível que é uma doença que causava óbitos, que causava debilidade da pessoa. A partir do momento que a gente começou a tratar, essas pessoas não estavam mais em volta. A mídia não estava falando de pessoas morrendo por causa de AIDS. Graças a Deus, a gente conseguiu ir. Só que a gente teve um lado negativo, que as pessoas pararam de ter medo dessa doença e começaram a se expor. Então, se a gente pega a população que é mais exposta hoje, são os jovens. Associado a isso, o que nós temos? O jovem é muito impulsivo e não querem viver regras. Então, como a gente vive numa sociedade que quer mudar tudo em regras, o que o jovem faz? Na impulsividade e fora da regra, foge desse contexto. Então, por isso que acaba sendo a população em volta. Não que a gente não tenha que esquecer do resto. Temos idosos também com diagnósticos e pessoas jovens. A gente, graças a Deus, a gente já conseguiu diminuir e quase zerar a transmissão materna. Mas ainda existe a transmissão materno-criança e os jovens ao nosso envolto hoje. O próprio Ministério da Saúde informou que tem dificuldade de comunicar com a população, com esses públicos-alvo, né, que são mais suscetíveis aí à doença, e fez uma nova campanha publicitária. Eu convido o senhor a acompanhar, e os nossos telespectadores também. Vamos ver essa campanha publicitária do Ministério da Saúde. E se ela tivesse HIV? E se ele tivesse HIV? E se eu peguei? E se eu passei para alguém? E se eu fizer o teste? E se eu me tratar o quanto antes? E se o vírus for controlado e ficar indetectável? E se eu enfrentar o HIV? E viver tudo o que eu quero? E se eu usar a camisinha sempre? E se eu parar de ir sim e tomar uma atitude agora? A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Previna-se. Faça o teste de HIV regularmente. Se a dúvida acaba, a vida continua. Doutor Júnior, como é que está essa questão da testagem do HIV hoje no país? As pessoas ainda têm medo de fazer o teste. Por que o Ministério identificou isso e está fazendo uma campanha em cima disso? Então, o Ministério falou que a gente estava comentando anteriormente. O jovem ele tem medo de buscar saber o que tem. É normal de todo mundo, o medo do novo. Então, os testes estão disponíveis em todas as redes públicas. São testes rápidos, demoram mais ou menos 15 minutos para estar pronto. E faz a detecção. A partir desse momento, a gente tem que acolher essa pessoa. É onde a gente perde algumas pessoas. Então, temos que testar todo mundo. A gente não tem medo, a gente não tem que ter medo de saber o que a gente tem. A gente tem que ir atrás e descobrir. Então, por isso que a base hoje é descobrir quem tem. Se eu descubro quem tem, vou tratar quem tem e vou evitar que novas pessoas se contaminem. Bom, então vamos falar de notícias positivas agora. A mortalidade por conta do HIV caiu no Brasil, né? A que se deve isso? Então, como a gente falou, a gente, década de 80 e 90, não tinha tratamentos eficientes. Hoje, anos 2000, 2010, começamos a ter tratamento de alta rapidez. A gente chama de terapia antirretroviral de alta potência. Hoje a gente consegue negativar o vírus, ou seja, a presença do vírus rapidamente, e com isso aumentar a sobrevida das pessoas. A gente tem uma brincadeira que a gente fala que HIV gradativamente está ficando uma doença crônica, que a gente não fala de cura. E a expectativa de vida de uma pessoa com HIV hoje já está se igualando em alguns estados a uma população geral. Tem suas nuances, seus detalhes, mas se a gente faz detecção precoce, eu evito que essa doença progrida e afeta a saúde dessa pessoa. Doutor Júnior, tem também a chamada transmissão vertical, que é quando a mamãe grávida acaba passando para o seu filho. Porém, a cidade de São Paulo tornou-se a maior cidade do mundo a eliminar esse tipo de transmissão do HIV. Isso ocorreu, que a gente falou, gradativamente a gente está eliminando essas outras faixas etárias. Essa faixa etária é muito importante, porque hoje a gente sabe diagnosticar a mãe. A mãe chega grávida, a gente faz um teste rápido e se ela tiver a doença, a gente vai não recomendar a amamentação e, principalmente, durante o parto, fazer uma medicação para evitar que esse bebê seja contaminado e cuidar desse bebê durante o período. Ou seja, São Paulo, a maior capital do nosso país, conseguiu
E a gente tem uma proposta de todas as capitais do país também conseguir e gradativamente afundar para todas as outras cidades do país. E agora vamos falar dos idosos, né? Outra faixa também que sempre se falou que há de se tomar um certo cuidado, né? Tem alguma coisa a ver com os novos medicamentos que impulsionaram a vida sexual dos idosos? Juntou tudo, junto com esse impulsionamento da vida sexual, que aumentou a vida sexual dessa faixa etária, mas também o medo que eles têm de fazer detecção. É uma população que não gosta de testar. Então, por isso que é uma população que não tem o hábito de usar preservativos, questiona-se muito o uso de preservativo, então a gente tem que trabalhar para a detecção e o cuidado dessas pessoas. A base hoje, o tempo todo nessa entrevista, a gente falou assim, tem a prevenção, mas o tratar, porque o tratar também é uma das maiores prevenções que a gente pode dar. E as pessoas que têm o vírus, mas, digamos assim, ele fica incubado, não é isso? Eu queria que o senhor explicasse para nós como funciona, digamos assim, a situação do vírus quando está no organismo. A gente brinca que a gente tem uma balança. A partir do momento que eu sou exposto ao vírus, relação sexual, transfusão de sangue, coisas contaminadas, lógico que transfusão de sangue hoje praticamente não existe por causa dos testes hoje, mas se a gente tem o contato com o vírus ele tem um desejo por uma célula do nosso corpo, que é uma célula de defesa, que a gente chama de CD4. Ele invade essa célula e dentro dessa célula ele vai se multiplicar. À medida que ele se multiplica, ele destrói essa célula. Então, por isso que quanto maior o vírus, minha imunidade também vai decaindo, porque eu vou diminuindo essa célula de defesa. No primeiro momento, a gente fala que é o HIV agudo, que confunde com uma gripe, um resfriado mais forte, perdura por alguns dias e a pessoa volta a se recuperar. Pode ficar nesse tempo silencioso 5, 10, 12 anos, dependendo do tipo do vírus e da imunidade prévia dessa pessoa. Só que com o tempo esse vírus continua invadindo essas células, destruindo, e a longo prazo minha defesa caiu, eu estou com grande quantidade de vírus. Aí eu saio da fase portador do vírus para manifestar doenças. Que doenças são essas? Uma pneumonia grave, uma pneumonia por fungo, meningite, que a gente fala que é a AIDS. Então, o tempo, não temos um tempo médio, depende da imunidade prévia e do tipo de vírus. Mas, em geral, o que a gente sabe é contágio próximo, um quadro semelhante à gripe e depois um período de latência. Tá certo. Doutor Júnior, muito obrigado. O senhor é médico infectologista lá no Hospital Santa Lúcia, Distrito Federal. Obrigado por esclarecer, nesse primeiro dia útil de dezembro, a campanha Dezembro Vermelho de atenção e luta contra a AIDS. Nós ficamos por aqui. Você pode rever esta entrevista e as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E agora a gente fica com a Comissão de Direitos Humanos. Lá está o senador Paulo Paim, que hoje vai fazer um debate, uma audiência pública sobre a desoneração da folha de pagamento aí dos trabalhadores. Fiquem com ele.